E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o reino de Deus na história de Israel. Nós sabemos que quando Jesus chegou, ele chegou para implantar o reino de Deus entre o seu povo. Isso a gente pode ilustrar assim com um contexto muito extenso nas Escrituras. Deus está sempre implantando entre o seu povo o seu governo, o seu reino e aquilo que ele quer conceder ao seu povo. Lembra lá, na época que Deus fez o homem, Deus formou o homem do pó da terra e depois, o que ele faz? Implantou um jardim e colocou esse homem dentro do jardim para ser o seu representante, para ser o vice-regente da criação. Deus fez uma imagem de si mesmo, essa imagem de si mesmo é o homem, e o homem foi colocado ali no jardim para representar o reino de Deus, para representar o governo de Deus. Era assim que acontecia na antiguidade, quando um rei queria representar o seu governo, reivindicar o seu governo numa determinada região. O que ele fazia? Ele colocava uma estátua, a imagem de si mesmo, naquela tal região, para representar que o seu governo estava estabelecido naquela região. De maneira irônica, Nabucodonosor fez uma espécie de representação do seu governo naquela época que ele mandou confeccionar uma estátua de si mesmo. Ele manda fazer uma estátua de si mesmo, coloca num determinado lugar e ordena que todos se dobrassem e adorassem a ele por meio da representação daquela estátua. Ali ele estava fazendo uma paródia, uma versão distorcida daquilo que Deus fez lá no princípio, no jardim. Deus fez uma imagem de si mesmo, colocou dentro do jardim para representar o seu governo, representar o seu reino sobre toda a criação por meio dessa imagem que é o homem que ele colocou ali no jardim. Então, quando Deus implantou o jardim, colocou a sua imagem ali, que é o homem que fez, Deus estava dizendo, por meio dessa ação, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é o governador supremo universal de toda a criação, mas estabeleceu o homem para ser o seu vice-regente aqui nessa terra. Mas a gente sabe da história, o homem pecou, o homem fracassou, o homem transgrediu o mandamento de Deus e acabou sendo exilado, banido daquele jardim. Quando Deus expulsou o homem daquele jardim, o que Deus estava fazendo? Enviando o homem para uma vida de exílio, debaixo do sol, numa terra amaldiçoada. Aqui a gente vê nitidamente que depois de implantar o jardim, colocar o homem ali para viver e ser o seu representante na terra, o pecado humano acabou tirando o homem desse privilégio concedido por Deus. Só que Deus ele não destrói o seu projeto inicial, ele continua com o seu projeto inicial, e aí o que ele faz? Ele faz o povo de Israel, a nação de Israel então nasce da família de Jacó que desce ao Egito, e depois o próprio Deus liberta esse povo do Egito, faz uma aliança com esse povo no Sinai e implanta o seu povo na terra de Canaã. Aquilo ali, simbolicamente falando, era como se fosse o novo jardim de Deus, a continuação do projeto de Deus de implantar o homem naquilo que ele fez para viver uma habitação com ele. Lá na época do jardim, Deus plantou o jardim, colocou o homem para ser o seu vice-representante e habitar com o homem naquele lugar, porque o jardim era o jardim do Senhor, mas o homem habitava ali com Deus, fazendo a representação do governo de Deus e tendo o privilégio de habitar com Deus naquele jardim. Quando Deus chamou Israel, fez Israel, libertou Israel e implantou Israel na terra de Canaã, era como se Deus estivesse implantando Israel no seu novo jardim. Sim, a terra de Canaã era o novo jardim de Deus e Deus agora estava implantando o seu novo filho nesse novo jardim. Israel, de acordo com a própria reivindicação de Moisés lá no livro de Êxodo, era o filho primogênito de Deus. Assim como Adão era o primeiro filho de Deus e foi implantado naquele jardim, Israel agora como novo filho de Deus, como novo filho primogênito de Deus, foi implantado no novo jardim, que é o jardim de Canaã, para viver ali com o seu Deus, uma habitação maravilhosa na presença do Senhor. Mas assim como Adão, Israel também transgrediu o mandamento do Senhor. Israel não foi fiel à palavra de Deus, não foi fiel à lei do Senhor e sofreu a mesma punição que Adão sofreu. Assim como Adão pecou e foi banido para uma vida fora do jardim, Israel, quando pecou, também foi banido do seu jardim, a terra de Canaã, para a terra do exílio. A gente sabe que Israel viveu lá na terra do exílio por
70 anos de cativeiro. Então a mesma coisa que aconteceu com Adão, pecou e perdeu o seu jardim, ou seja, pecou e perdeu a habitação no jardim do Senhor, aconteceu também com Israel. Israel pecou e perdeu a sua habitação no novo jardim do Senhor, que era a terra de Canaã. Aí quando chega Jesus, por exemplo, no capítulo 1, verso 15 de Marcos, ele prega assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Se arrependam e cria no Evangelho. Aqui o que está acontecendo? Deus está implantando novamente o seu novo jardim. O jardim do Éden foi o primeiro jardim do Senhor. Canaã foi o segundo jardim do Senhor. E agora vem o terceiro e grande último jardim do Senhor. Último não, né? A gente pode colocar como penúltimo, porque o último jardim do Senhor, a consumação, é a Nova Jerusalém. Mas foi preciso plantar entre o seu povo esse novo jardim, que é o reino de Deus, para que pudesse chegar então na consumação final do jardim, que é a Nova Jerusalém. Olha, o que Deus está fazendo aqui por meio de Jesus Cristo é implantar o seu novo jardim, assim como ele plantou o jardim do Éden e colocou o homem, e também ele prometeu a terra de Canaã e plantou, melhor dizendo, Israel na terra de Canaã. Agora ele vai fazer uma nova implantação. Agora ele traz o seu reino para implantar entre o seu povo. Lá no princípio ele plantou um jardim na terra do Éden. Depois com Israel, o que Deus fez? Plantou Israel na terra da promessa, que é a terra de Canaã. E agora, o que Deus está fazendo? Deus agora está plantando o seu novo jardim, implantando o seu novo jardim, não numa terra, não num território específico. Agora Deus está implantando o seu novo jardim no coração do homem. E quando ele chega para implantar o reino de Deus, por exemplo, na história de Israel, já tinha um histórico muito grande do reino. Deus, quando fez Israel para reinar sobre o seu povo, e através do seu reinado sobre o seu povo, ele representaria o seu reino sobre toda a terra. Israel entrou na terra de Canaã e chegou o grande momento de surgir o reino de Israel. Teve duas tentativas frustradas. A primeira foi com Abimeleque, que tentou dar um golpe, por assim dizer, de Estado no Senhor. No pleno período da teocracia, o governo divino entre o seu povo, o povo de Israel ofereceu, a monarquia ofereceu o reino a Gideão. Gideão, percebendo o laço que se tornar rei naquele momento significava usurpação do lugar de Deus como rei sobre o seu povo. Ele rejeitou esse laço, mas o seu filho aceitou aquela proposta, tomou para si aquela proposta do povo e acabou se fazendo rei em Siquém. É claro que ele se faz rei em Siquém, e se ele pudesse, ele estendeu o seu reino sobre todo Israel, mas acabou sendo morto, acabou perecendo, porque naquela época ele estava dando um golpe de Estado, por assim dizer, no Senhor, que era o verdadeiro rei de Israel e governava teocraticamente sobre o seu povo através dos representantes que ele levantava. Quando Israel entrou na terra de Canaã e começou a viver o período ali do final dos juízes, começou a viver o momento final dos juízes, Israel já estava cansado, já estava esgotado desse regime de teocracia, já estava esgotado desse regime de um governo de Deus por meio de um representante humano. E aí, olhando para as nações, vendo que as nações tinham os seus reinos, tinha os seus monarcas, tinha os seus tronos, Israel desejou também ter um reino à semelhança do reino do mundo. E foi o segundo fracasso. Foi a segunda tentativa de antecipar o reino que Deus havia projetado para o seu povo. Com Abimeleque não deu certo, com Saul também não deu certo, e quando chegou Davi, chegou de fato o reino que Deus tinha no seu coração para dar ao seu povo. Por isso que no Salmo 89 a palavra diz que Deus achou a Davi, achei a Davi e ungi com o seu óleo. Esse é segundo o meu coração. Deus tinha um reino em seu coração para dar ao seu povo, e esse reino chegou com Davi. Quando Deus colocou Davi no seu trono, quando Deus colocou Davi
no reino, quando Deus deu a Davi o cetro de Israel, ali estava acontecendo a concretização do projeto de Deus sobre o seu povo acerca da concessão de um reino. E aí foi espetacular, porque o reino de Davi cresceu, se expandiu. Davi começou a governar em Judá, depois todo Israel, e expandiu o seu reino para as nações vizinhas. Podemos dizer que Davi foi um imperador na sua época, e além de reinar em Israel, reinava também sobre outras nações. E aí veio a época de Salomão, esse reino se tornou riquíssimo, porém o pecado entra de novo, e quando o pecado entra, destrói e leva à queda. O reino de Israel, segundo o coração de Deus, que veio com Davi e se enriqueceu com Salomão, na época do seu filho Roboão, esse reino é dividido. É dividido em 2 reinos, e mais à frente esses 2 reinos caem. Esses 2 reinos são extintos, porque o povo foi levado para o exílio e foi o final do reino de Israel. Mas Deus trouxe o seu povo de volta. Depois do exílio, Deus trouxe o seu povo para a sua terra. O povo renasceu como uma nação, porém renasceu como uma nação provinciana da Pérsia. Deus concedeu a restauração da habitação da terra, mas não concedeu a restauração do reino. O reino ficou pendente, os séculos se passaram, e aí chega Jesus pregando o reino de Deus. Quando Jesus chega pregando o reino de Deus, Jesus está mostrando que chegou o momento de implantar esse reino da promessa, esse reino que Deus havia prometido o seu povo. Desde a época de Davi, quando Deus estabeleceu o reino de Davi, Deus estabeleceu o reino de Davi para representar o seu reino na terra. Porém, esse reino foi extinto. Na chegada de Jesus, esse reino é retomado. O reino de Deus chega da linhagem de Davi, e esse reino de Deus sobre a terra representa o governo de Deus sobre os homens. Jesus chama as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. Por quê? A entrada nesse reino, o acesso desse reino, depende do arrependimento e da fé no Evangelho. Arrependimento e fé, então, é o ingresso, é o acesso nesse novo reino, nesse reino de Deus que se concretizou entre o seu povo. E por que é necessário fazer parte desse reino? Bom, Israel só ia continuar como povo de Deus dentro desse reino. E esse reino é tão importante porque é nesse reino que a habitação com Deus é concedida novamente. Quando Deus implantou o jardim, colocou o homem ali para ser o seu vice-regente e também habitar com ele. Quando Deus deu a Israel a terra de Canaã, Deus deu a terra de Canaã para que Israel habitasse ali com ele. E aí, quando chega o reino de Deus, está chegando de novo essa estrutura de habitação com Deus, porque o reino de Deus também significa habitar com Deus novamente. Então Deus concede a graça do acesso a esse reino, e a graça do acesso a esse reino é o arrependimento e a fé no Evangelho. Quando recebemos essa graça de acesso ao reino de Deus, nós entramos nesse reino, passamos a fazer parte desse reino, através da graça, do acesso, da regeneração, do novo nascimento. Nós nascemos para viver nesse reino, que é o novo jardim de Deus. E esse reino é o lugar, é a estrutura onde nós voltamos a habitar com Deus. O reino de Deus também significa habitar com Deus, ou Deus habitando dentro de nós, para chegar ao momento da consumação desse reino, que é a Nova Jerusalém, aonde nós habitaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Então, é maravilhoso fazer parte desse reino. Precisamos fazer parte desse reino. E a única maneira de fazer parte desse reino é a graça da regeneração. Por isso, nós precisamos dessa graça para entrar e viver nesse reino. Nós somos proclamadores desse reino nessa terra e precisamos proclamar e ensinar os homens que a entrada nesse reino só pode acontecer pela graça da regeneração e do novo nascimento. É isso que Jesus ministrou, por exemplo, a Nicodemos no capítulo 3 de João. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Porém, através da graça da regeneração e do
o novo nascimento que Jesus veio dar através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos acessar esse reino, viver nesse reino até a sua consumação, que é representada no toque da sétima trombeta. Quando a sétima trombeta do Apocalipse 11 é tocada, o que acontece? A consumação do reino de Deus, porque os reinos do mundo serão absorvidos pelo reino de Deus e o reino de Deus governará para todo sempre, absoluto, soberano, de eternidade a eternidade. Então, quando Deus nos chama para entrar no seu reino e nos dá a graça de entrar nesse reino, Ele nos chama para fazer parte desse projeto. É o novo jardim de Deus para habitação com o Senhor, que será consumada na Nova Jerusalém para habitação eterna com Deus.